tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula peço a vocês que peguem aí, ó, turminha, o seu livro. Nós hoje temos atividades no livro e temos atividades de cópia no seu caderno, beleza, turma? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre operações com frações e também falaremos sobre a porcentagem, beleza? Então quando eu vou fazer adição ou subtração de frações, como que eu faço, tia Angélica? Vamos pegar aí o exemplo do nosso livro na página 182. Vamos lá, ó. Bento vai pintar uma cerca formada por 8 tábuas de mesmo tamanho. De manhã ele vai pintar 5 tábuas dessa cerca e à tarde ele vai pintar 2 tábuas dessa cerca. Então, olha só, ele vai pintar 5 oitavos de manhã e 2 oitavos à tarde. 5 oitavos de manhã e 2 oitavos à tarde. Então, quantas tábuas ele vai pintar aí no caso ao todo, né? Então, olha só. Como que eu representei isso ali, tia Angélica? Eu tenho uma cerca formada por 8 tábuas. O todo dela, ele dividiu em 8 tábuas, certo? E aí, de manhã, ele só vai pintar 5 delas. E por isso que eu tenho aqui 5 oitavos. Quantidade de tábuas que tem a cerca, o total, que é 8, que são 8, e 5 é a quantidade de tábuas que eu vou pintar. E à tarde eu vou pintar somente 2 tábuas, tá certo? Eu tenho 8 tábuas no total e vou pintar 2. O que eu quero saber? Eu, nesse caso aqui, eu vou somar os denominadores. Eu vou somar, fazer a adição de frações. Como que eu faço? Eu tenho uma fração de denominadores iguais. Quando na adição ou na subtração de frações eu tenho fração com denominadores iguais, eu conservo o denominador, vou manter o número 8, que no caso é o 8 aqui, que é o denominador dessa fração. E vou somar os numeradores. 5 mais 2 são 7. Então, ao total, ele pintou 7 oitavos dessa cerca. Então, portanto, turma, quando eu tenho, se eu vou somar ou se eu vou subtrair frações, né, ou adição ou subtração de frações com denominadores iguais, é muito fácil. O que eu vou fazer, tia Angélica? Conservo o denominador, e conservar quer dizer o quê? Vou deixar o mesmo, não mudo, né? Só repito ele. E somo os numeradores. 5 mais 2 são 7. Isso eu faço tanto na adição quanto na subtração, certo? Por exemplo, vamos ver aí um exemplo. A cerca inteira pode ser representada pela fração 8 oitavos, que no caso aí é o inteiro, né? A cerca toda tem 8 pedaços, certo? Foi dividida em 8 pedaços e pintou ela toda. Então, olhem só, gente, vamos ver uma aqui que a tia Angélica vai colocar para ser uma de subtração. Então, 2 tábuas que pintará à tarde corresponde a 2 oitavos da cerca. Então, 5 oitavos mais 2 oitavos, 7 oitavos. Ao todo, Beto pintará 7 oitavos dessa cerca. Quanto ainda faltará? Olhem só, sabendo que se eu pintar a cerca toda, eu vou ter 8 oitavos. Por que, tia Angélica, 8 oitavos? Porque eu dividi essa cerca em 8 partes e se ela dividiu em 8 partes, para eu pintar ela toda, eu tenho que pintar também 8 partes. 8 partes a quantidade de partes que foram dividido inteiro e 8 partes para eu pintar essa cerca toda, eu tenho que pintar as 8 partes, que é isso aqui, 8 oitavos corresponde a um inteiro. Eu quero saber quantas partes, no caso, ainda falta para pintar, né? Então, vamos ver? Então, ó, se ele pintou 7 oitavos e eu quero saber quanto ainda falta, menos 7 oitavos, então eu vou conservar aqui, no caso, meus denominadores, né? Porque os denominadores aqui são iguais, eu só conservo e vou subtrair os numeradores. 8 menos 7 são 1. Então, aqui falta quantas partes desse inteiro para ele pintar? Quantas tábuas falta para ele pintar? Falta 1 oitavo. Falta, então, no caso,
das 8 partes que foram divididas, falta uma tábua para ser pintada, certo? Isso eu faço quando é adição e subtração de frações com denominadores iguais. Agora, se eu tiver denominadores diferentes, aí eu vou fazer um outro processo. Lembra que eu tenho que encontrar a fração equivalente? Isso mesmo. Você pode encontrar a fração equivalente ou pode tirar o MMC. Lembra do mínimo múltiplo comum? Isso mesmo. Então, você pode resolver de duas formas. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 1/3, né? E tenho também, eu vou pegar o que eu tenho, e 1/4. 1/3 mais 1/4. Esse mesmo procedimento de adição com denominadores diferentes, eu faço também na subtração. Se eu tenho duas frações com denominadores diferentes, eu vou precisar encontrar a fração equivalente. Então, eu vou ensinar as duas formas aqui para vocês. Vamos revisar encontrando a fração equivalente e vamos também fazer encontrando aí, no caso, o MMC. Tá certo, gente? Então, ó, 1/3 e 1/4. Vamos encontrar, nesse caso aí, a fração equivalente a essa fração? Então, vamos lá, turminha. Eu preciso igualar os meus denominadores. Eu não posso somar ou subtrair com os denominadores diferentes. Então, vamos para o primeiro passo. Vamos encontrar aqui a fração equivalente. Como que eu encontro a fração equivalente? Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, não é isso? Então, eu preciso encontrar as frações equivalentes a 1/3 e a 1/4 que tenham o mesmo denominador. Então, vamos lá, vou multiplicar primeiro por 2, né? 1 vezes 2 são 2, 3 vezes 2 são 6, certo? Vamos ver mais uma. 1 vezes 3 são 3, 3 vezes 3 são 9. Vamos por 4. 1 vezes 4 são 4, 3 vezes 4 são 12. Lembrando que o mesmo número que eu multiplico o numerador, eu tenho que multiplicar o meu denominador. Se eu multipliquei o numerador por 2, o denominador também tem que ser por 2. Então, eu fiz aqui, ó, 1 vezes 2 são 2, 3 vezes 2 são 6. Achei a próxima fração equivalente. Vamos achar mais uma? 1 vezes 3 são 3, 3 vezes 3 são 9. Vamos para mais uma? 1 vezes 4 são 4, 3 vezes 4 são 12. Então, nós achamos aqui 3 frações equivalentes a 1/3. Elas são infinitas, turminha. Vamos ver a 1/4. Eu preciso achar frações equivalentes a 1/4 onde tenha os mesmos denominadores aqui. Uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar primeiro por 2, né? Vamos multiplicar por 2. 1 vezes 2 são 2. 4 vezes 2 são 8. Vamos para o próximo. 1 vezes 3 são 3. 4 vezes 3 são 12. Como eu achei 3 aqui, vamos achar 3 aqui também, porque eu já encontrei uma fração equivalente onde vai ter o mesmo denominador aqui, ó, de 1/3 e 1/4, certo? 1 vezes 3 são 3, 4 vezes 3 são 12. Vamos por 5. 1 vezes 5 são 5. Não, vamos por 4. 1 vezes 4 são 4. 4 vezes 5. 4 vezes 4 são 16, beleza? Deixa eu ver que errou aqui. Então, vamos lá. Prestem atenção. Nem precisava ir até aqui, no caso, né? Essa de 1/4. Porque eu já encontrei a fração 3/12 e a fração 4/12 que tem denominadores iguais. Se eu achei as frações com denominadores iguais, eu já posso resolver a minha adição. Porque eu igualei as frações, certo? Então, o primeiro passo, achar a fração equivalente. É uma das formas para você trabalhar a adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. E agora, o que você vai fazer? Você vai somar, no caso aí, ó. Você pode somar, no caso, 4/12, né? 4/12, que foi essa fração equivalente aqui. 4/12 mais
3 dozeavos. Por quê, tia Angélica? São as frações equivalentes. 3 dozeavos, a fração equivalente a 1/4, e 4 dozeavos, a fração equivalente a 1/3. Então, eu pego as frações equivalentes que têm os mesmos denominadores e posso resolver a adição. Então, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 4 mais 3 são 7. 7? Então, 7 dozeavos, beleza? Então, turminha, aqui eu fiz de uma forma achando fração equivalente. Outra forma que você pode fazer para resolver essa fração é achando aí no caso o MMC, certo? Que é o mínimo múltiplo comum. Você pode fazer o MMC por meio da fatoração ou achando o múltiplo, né, desse número. Então, ó, eu posso fazer aqui o MMC, certo? De 3 e 4, que quer dizer o quê? O mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer pelo método da fatoração, tá bom? Então, 3 dá para dividir, não dá para dividir por 2, mas 4 dá. Então, eu coloco 2 aqui e o 3 eu vou repetir. O 2 aqui ainda dá, porque 2 dividido por 2 dá 1. 3 por 2 não dá, coloco o 3 aqui. Por 3 dá, não dá? 3 dividido por 3 dá 1. 1 por 3, aqui no caso, quando der 1, já acabou aí, né? E aqui você vai multiplicar. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. Achou o MMC. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, não são duas frações que você está resolvendo para adicionar. Você vai colocar o MMC. E o MMC que você achou não foi 12? Aí você coloca 12 mais 12 aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o denominador 12 e vai dividir pelo denominador. Você vai pegar o 12, que é o mínimo múltiplo comum que você achou, vai dividir pelo denominador e depois vai multiplicar pelo numerador. Você não está querendo adicionar 1/3 mais 1/4, mas não pode porque eles têm denominadores diferentes. Então, acha-se então primeiro o MMC. Aí o que você vai fazer? Divide o 12, que foi o múltiplo comum que você achou, pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 3 são 4. 4 vezes 1, 4, certo? 12 dividido por 4 são 3. 3 vezes 1 são 3. Olha só, turma, não é a mesma coisa? 4 dozeavos e 3 dozeavos. Aqui você achou por meio fração, achando a fração equivalente. Aqui você vai achar por meio do MMC, da fatoração, do mínimo múltiplo comum. Aí você vai, depois que você igualou, repete o denominador e soma os numeradores. 4 mais 3, quantos são 4 mais 3? 7. 7 dozeavos, deu o mesmo valor. Então, eu te ensinei duas formas aí de você encontrar, no caso, fazer aí a adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores iguais, conservo o denominador, somo os numeradores. Portanto, quando eu tenho na adição ou na subtração denominadores diferentes, eu posso fazer achando a fração equivalente ou fazendo encontrando o mínimo múltiplo comum, certo? Aí o número que você encontrar lá no MMC, você vai colocar aqui nos denominadores esse número. Você vai multiplicar pelo denominador, vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Fez isso? Denominadores iguais? Conserva o denominador, soma os numeradores. É isso aí. Beleza, turma? Agora vamos para a porcentagem. A tia Angélica passou uma lista de atividades para vocês, falando aí sobre porcentagem. Não é muito não, certo? A tia passou a atividade da página 182 a 185 e essa listinha de atividades para você copiar no seu caderno de matemática. Então, olha só, calcule no seu caderno as porcentagens, registre aqui apenas o resultado. Então, no caso, vocês vão somente copiar no seu caderno. Então, 35% de 400, 35% vezes 400.
Então, aí a gente tem que fazer um cálculo, né? Vamos calcular a primeira. A tia Angélica vai te ajudar vocês aí na primeira. Como que a gente calcula porcentagem? Então, 20% no caso de 200. Como que eu represento? Esse aqui é um sinal, por cento. Então, é 20 por 100, tá certo? Então, é a mesma coisa, ó, de 20 centésimo, certo? Isso tudo, eu quero saber 20% de 200. O que eu vou fazer, tia Angélica? Você vai cortar o zero. Então, você tem 2 zeros aqui. Você vai cortar ele aqui também. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. 2 dividido por 1 são 2. Divide, multiplica. 2 dividido por 1 são 2. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 2 são 4, só que aqui nós estamos multiplicando por 20, desculpe. Então, 2 dividido por 1 são 2. 2 vezes 20 são 40, certo? Então, 20% de 200 é igual a 40. Vamos fazer mais um aí, ó. 100%, 10% de 800. Então, vocês já sabem, ó, 10% de 800, né? Então, eu quero 10%, eu quero 10%. Então, é 10 centésimo de 800. Como que você calcula? Primeira coisa que você vai fazer é cortar o zero. Cortou 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. Você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 8 dividido por 1 são 8. 8 vezes 10 são 80. Então, 10% de 800 é igual a 80. E é dessa forma que a gente calcula aí, no caso, a porcentagem. A porcentagem, ela está presente no nosso dia a dia. Quando você vai no mercado, quando você vai fazer uma compra no shopping, né? Desconto de 10%, de 20%, isso é importante para nós sabermos, tá certo? Logo mais, na nossa aula de matemática, nós iremos fazer essas atividades, corrigir e conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a tia Angélica falou aqui. Eu aguardo todos vocês na nossa aula, tá certo? Um beijo, até a próxima!